pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do Nada, um podcast, o podcast que você ama. Eu sou Mariana de Paula e hoje eu não estou aqui com meus companheiros podcasters Milene e Léo, porque hoje é aquele episódio especial com convidados, com convidada no caso. O episódio de hoje vai ser sobre a saúde mental da população negra e eu trouxe a psicóloga Tatiana Mendes para ela esclarecer pra gente como funciona o tratamento psicológico, o que é a terapia, quais são os tipos de terapia. A gente pensou nesse episódio por conta do Setembro Amarelo. Para quem não sabe, o Setembro Amarelo é uma campanha de combate ao suicídio e a maioria dos suicídios são cometidos por pessoas que têm transtornos psicológicos. Então é importante a gente falar sobre isso, falar sobre esse cuidado com a nossa saúde mental, porque às vezes a gente fala muito de cuidado com o corpo e tudo mais, e esquece desse autoconhecimento, entender quem a gente é e cuidar da nossa mente mesmo, né? Como eu já falei. Tati vai se apresentar agora pra gente. Oi, Mari, boa noite, boa tarde, bom dia, né, como você falou. Primeiro, eu quero te agradecer pelo convite e por colocar em pauta essa importância, né, no Setembro Amarelo. Eu acho importante a gente falar sobre isso não apenas no setembro, mas a gente tornar isso uma prática mesmo. A gente fala disso todos os meses, sobre saúde mental, sobre a importância de cuidar da nossa saúde mental. Deixa eu me apresentar, né, eu me chamo Tatiana, sou psicóloga, atuo na área há mais ou menos 5 a 6 anos na área clínica. Eu iniciei primeiro com um público-alvo, assim, meio que geral. Eu atendia criança, adolescente, adulto, idoso. Só que com o tempo eu fui afunilando porque é muito abrangente, né? Se a gente coloca muito o público-alvo, assim, muito extenso, tem uma hora que você não consegue mais dar conta. Então eu acabei afunilando e hoje eu atendo apenas jovem e adulto. Eu também, em um momento assim da minha história, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho depois, eu comecei a estudar mais e atender mais o público negro, né? Então, hoje eu estudo e atendo a população negra, dando essa acessibilidade, a verdade é essa, dando acesso a pessoas negras a fazerem terapia e passar essa importância também de que as pessoas pretas, elas precisam se dar conta de que precisam de terapia. Então, acho que a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Acho que eu vou poder explicar mais, mas é particularmente isso. Uhum. Aqui nosso é uma conversa, é um bate-papo, né? As pessoas costumam dizer que a gente que se sente na roda de conversa assim com a gente. Sim. Aí, para te conhecer um pouquinho melhor, eu queria saber o que te motivou a fazer psicologia, se você sempre pensou nisso. Então, em relação à psicologia, eu costumo dizer que eu nunca ouvi falar de psicólogo, eu nem sabia, assim, o que era psicólogo, mas aos 13 anos eu fui apresentada à profissão, eu precisei de um acompanhamento, né, porque meus pais são separados e eu estava apresentando alguns traços de depressão. Foi quando minha mãe marcou, ela era psicólogo. Eu passei pouquíssimo tempo como profissional, na época, se eu não me engano, foram 4 meses só, mas o acesso que eu tive e a forma em que eu estava me colocando, né, eu com 13 anos, falando, assim, sobre a minha vida e ter uma pessoa só me escutando e me olhando e, assim, prestando atenção, eu achei aquilo de uma importância tão grande. E foi a partir daí, com 13, 14 anos, em que eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser psicóloga. A partir daí, ninguém tirava de mim de que eu queria ser psicóloga. E assim foi feito. Logo depois que eu saí do colégio com 17 anos, eu prestei vestibular e entrei bem novinha na faculdade, inclusive. Mas foi uma decisão, assim, muito certa. Eu não conseguia me imaginar em outra profissão a não ser psicologia. Que massa, velho, que legal. Eu fiz vestibular psicologia quando eu fiz vestibular. Era uma das coisas que eu queria fazer. Não sei porquê, mas era muito porque eu gostava de lidar com pessoas. Mas eu acabei fazendo comunicação e produção cultural, que também tem que lidar com pessoas, né? Sim. Eu acho que é uma profissão interessante, né? Nossa, demais. Sim, cuida, mas você ouve, é bem interessante. E eu te encontrei no Instagram, eu vi que você faz um trabalho massa de divulgação, de tentar explicar sobre a psicologia e tal. Como é que você chegou nesse lugar, assim, de começar a divulgar o seu trabalho e começa para ajudar outras pessoas, né, para ter um alcance maior? Quando eu fiz o meu perfil, eu acho que foi bem na época que eu estava vendo alguns profissionais, não só de psicologia, mas alguns outros profissionais fazendo
um perfil profissional, né? Não só para divulgar, se autodivulgar, mas de uma forma ética, obviamente, mas para falar um pouco sobre profissão. Na época que eu entrei, eu sempre soube, assim, desde a faculdade, que ser psicólogo é um tabu, né? Ir ao psicólogo era um tabu. A gente sempre ouvia muito de que você só vai no psicólogo quando você é maluco, ou quando você tá com algo muito, assim, anormal, né? E eu, por ter passado por essa experiência de ter ido ao psicólogo, não, assim, entre aspas, né, não estar maluca, eu via que sempre tive muito claro na minha cabeça de que todo mundo pode ir ao psicólogo. Eu fui ao psicólogo, eu tive amigas que foram para o psicólogo, parentes que foram também. Então, assim, para mim era super normal. Mas quando a gente se forma, a gente percebe o quão difícil é as pessoas terem acesso, né, a esse profissional. Ainda mais na época que eu me formei. Então, eu vi o Instagram, por ser uma rede social que estava, assim, crescendo na época, eu vi que era um meio em que eu precisava falar um pouco sobre a psicologia, né? O que é que eu podia falar para poder chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas vissem esse outro lado. Uma coisa que eu sempre quis focar muito eu nunca desassocio muito a Tatiana da psicóloga. Somos pessoas, eu sou uma pessoa, né? Além de profissional, eu tenho a minha vida, eu também faço terapia. Então, assim, eu sempre gosto de mostrar o meu lado pessoal e também mostrar o meu lado profissional. Então, eu acho que eu consigo mostrar essas duas faces e é o que eu acho que acaba chamando a atenção de algumas pessoas. Eu falo um pouco sobre psicologia, falo sobre diversos temas, assim, não só em psicologia, mas o nosso dia a dia, a nossa rotina, coisas que a gente sente, sobre as nossas emoções, a facilidade que algumas pessoas têm em demonstrar e que outras pessoas também não têm. Então, eu acho que eu tento encaixar um pouco de tudo, né, que me cabe. Sim, isso é massa, porque é bom que difunde, né, a psicologia, sim. e você acaba conhecendo. Eu mesmo comecei a fazer, eu não faço terapia, eu faço análise, né, não sei muito a diferença, mas eu comecei a fazer análise por conta das pessoas começarem a divulgar, começar a falar sobre, e eu comecei a entender o que é, né, e que todo mundo precisa. Antes da gente entrar no nosso assunto mesmo, o que é o acompanhamento psicológico? Como funciona? Para quem serve? Muita gente tem dúvida. É aquilo que você falou, né? Tem gente que acha que só vai no psicólogo quem é maluco, quem já tá em caso muito extremo e tal. Eu costumo dizer que nem todo mundo precisa de um acompanhamento psicológico, mas todo mundo deveria passar pela experiência, sabe? Primeiro que a gente tem que entender que o acompanhamento, o acompanhamento psicológico, você ir ao psicólogo, existem várias demandas, assim, inúmeras, na qual você pode tomar a iniciativa de procurar um psicólogo. Então, você pode ir para tentar se redescobrir, para se ressignificar. É um local onde você vai ter uma escuta ativa, né? Você vai ter uma pessoa te escutando, vai ter uma pessoa que vai te acolher nos seus momentos, você vai falar sobre suas dores, falar sobre o que tem acontecido na sua vida e você não consegue lidar sozinho. Uma coisa que a gente precisa desassociar, né, até hoje, é que a gente fala assim, mas eu posso conversar sobre isso com algum amigo, um amigo mais próximo, mas só que é totalmente diferente, né? Porque ouvir é uma coisa e escutar é outra. A nossa escuta, ela é muito ativa e muito diferenciada. Eu costumo dizer que às vezes tem agora, por exemplo, vou te dar um exemplo de que tem uma paciente específica que eu não consigo fazer a chamada dela agora, né, em quarentena, a gente não consegue fazer em chamada de vídeo, então a gente faz por chamada de voz, como a gente está fazendo aqui, e eu consigo perceber quando a voz dela tá diferente. Então, assim, eu consigo ter essa escuta ativa, consigo acolher só com a minha voz. É diferente, não tem como a gente associar o trabalho de um psicólogo que a gente estuda para isso com um amigo, né? Não é a mesma coisa. E os profissionais, a gente usa a intervenção também, né? Quando a pessoa ela traz um problema, a gente, enquanto psicólogo, a gente estuda aquele problema para tentar solucionar com o paciente. Então, às vezes, o paciente não sabe lidar com a situação X, então eu vou estudar aquele caso, eu vou procurar ver qual é a melhor forma e mostrar uma outra visão, porque eu digo que a gente está fora da bolha, né, do paciente. Então, quando a gente está fora da bolha, a gente consegue enxergar o todo. Então, é muito mais fácil você fazer o paciente entender dessa forma. E também tem aquela questão de que outras pessoas que procuram por questões mais sérias, né? Se você tem algum transtorno, no caso, que você precisa realmente de um acompanhamento. Então, pessoas que são diagnosticadas com depressão, com ansiedade, algum transtorno, por exemplo, de personalidade, transtorno alimentar, são coisas mais graves e que realmente precisam, de fato, de um acompanhamento. Na maioria das vezes, essas pessoas que chegam já com um diagnóstico, no caso, a gente faz um acompanhamento psicológico e o acompanhamento psiquiátrico, né? O psiquiátrico, o profissional, ele entra com
a medicação, só que, como todo mundo deve saber, a medicação ela não funciona sozinha, então precisa sim de um acompanhamento psicológico também. E é isso, às vezes a gente sente coisas, falando bem, coisas pessoais mesmo, assim. A gente sente coisas e não consegue falar, não consegue colocar para fora. Sim. E na terapia foi muito legal isso, porque você começa a falar, mesmo de forma desorganizada. Sim, é porque você vai criando o seu espaço, né? Exato, você começa a falar e vai colocando para fora. E por mais que pareça, no início, assim, quando eu comecei, ficava muito, era tudo muito confuso, eu achava que não tô falando nada com nada, tá tudo muito atrapalhado, mas a coisa vai melhorando, assim, as coisas vão clareando, vai fluindo, isso é muito interessante. E as pessoas também costumam falar que fazer terapia é ótimo, é libertador, sim, eu acho ótimo. Mas aconselho. Só que eu acho extremamente difícil, talvez muita gente tenha esse bloqueio, sabe? É muito difícil você falar sobre você mesmo. Sim, muito. E às vezes é cansativo, é doloroso, o resultado é massa, mas o processo realmente complicado. Tem algumas pessoas que chegam no consultório achando que nas primeiras sessões, assim, você já vai conseguir falar tudo e vai conseguir resolver tudo. Só que realmente, assim, eu sempre falo, ó, se a pessoa chega com o quê? Com 25 anos, por exemplo, no consultório. Não, a pessoa que tem 25 anos, assim, você acha realmente que com 25 anos de vida, você, em 4 sessões de 50 minutos, consegue lidar com absolutamente tudo que passou nesses anos todos? E vai muito de particular, né? Tem pessoas que são criadas para falar sobre o que sente, sobre sua trajetória, e tem pessoas que não falam, não são ensinadas a lidar com suas emoções, com o que sente, lidar com o outro social mesmo. Então, assim, é muito relativo, né, de uma pessoa para outra. Sim, total. Eu adoro fazer análise, tô no período que eu tô gostando, mas no início era muito difícil. Eu ficava julgando as pessoas que falam, terapia salvou minha vida. Gente, por que Como isso assim? É muito complicado? Salvou, mas é muito difícil colocar para fora e você mudar padrões que você vai construindo, né, ao longo da vida. 25 anos de padrões, e aí você pensar em mudar. Claro que e até a forma de querer mudar, porque eu sou muito dessa pessoa de quero mudar de um dia para noite, quero mudar na primeira sessão. Não, é muito difícil. Tem que ficar se equilibrando, né? Exatamente. Mas entrando mais no nosso assunto, eu queria que você falasse um pouco assim, por que é importante ter esse recorte para a população negra? É bom para todo mundo, né? É importante que todo mundo faça a terapia, faça um acompanhamento psicológico. A gente sabe que a população negra sofre com diversas coisas, né? Racismo, e o racismo gera várias demandas que prejudicam o nosso viver, o nosso bem-estar, a nossa forma de pensar a sociedade, pensar o mundo e tudo mais. Por que é bom ter esse recorte mais específico? Eu acho que, primeiro, tanto o profissional quanto o próprio paciente, ele precisa se dar conta, enquanto negro mesmo, né? Precisa se dar conta da importância desse recorte. Eu acredito que, eu digo até por experiência própria, eu não tinha me dado conta desse recorte até realmente vivenciar ele na pele. Então, assim, primeiro de tudo é se dar conta de que esse recorte, ele precisa existir. Eu só pude me dar conta disso quando eu comecei a receber pessoas negras no consultório que vinham de algum profissional branco que diminuía ou invalidava, né, o sofrimento dele vindo do racismo. A gente precisa que a psicologia ela tenha essa especificidade, né, da psicologia preta, para que a gente possa acolher e entender essa demanda que ela é muito específica. Se um profissional de saúde ele invalida o sofrimento do seu paciente, ele está praticamente dizendo que aquele sofrimento ele não existe, é coisa da cabeça dele. A primeira coisa a gente precisa trazer essa psicologia preta não apenas para os psicólogos pretos, mas para os psicólogos brancos também, porque eles precisam entender. Se eu não entendo que o racismo não existe, como é que eu vou atender um paciente que vai chegar no meu consultório e vai me dizer que está sofrendo porque passou por uma situação, um episódio em que ele se sentiu injustiçado por causa do racismo, ele vai falar que não, ele vai, sabe? Vai ser contraditório. Como é que essa pessoa vai tentar lidar com aquela situação todos os dias e toda semana ela vai ter que ir para um profissional que ao invés de ajudar e ressignificar e ajudar
e acolher ela, vai simplesmente ignorar o que está sentindo. Eu acredito que essa busca por psicólogos pretos tem crescido bastante. Eu fico, assim, extremamente feliz porque a gente está se colocando, até porque a psicologia ela é uma profissão embranquecida, né? Então a gente está trazendo a psicologia preta ainda, está crescendo. Não, eu acho que não está ainda da forma que alguns profissionais gostariam, somente porque, assim, a gente não tem como comparar, por exemplo, Salvador de algum outro estado que é branco, por exemplo. Então, assim, uma pessoa que é preta lá e não vai ter nenhum profissional preto. Então, assim, mostra que para além das pessoas darem importância para a própria terapia, a gente está escolhendo um mercado de profissional preto, que a gente precisa falar dessa pauta também, que é importante. Então, por isso é tão importante a gente trazer não só a psicologia, mas a nutrição, comunicação, marketing. A gente precisa, sabe, trazer o povo preto para dentro do jogo mesmo. Para a gente construir essa diversidade, né? Essa sociedade mais igual, onde existem realmente diversidade de profissionais de todos os tipos. É um lema da minha vida, é sempre escolher um profissional preto, se assim, se possível, sabe? Em qualquer área. Porque tem. O que falta é que a gente não conhece, porque não é tem divulgado. Tanta visibilidade, não é divulgado, exatamente. Eu tive um grande problema na terapia, que era a análise pensava muito no individual. E aí eu tinha algumas discussões com minha terapeuta nesse sentido, que era muito individual. E eu não conseguia entender por que esse individual era sempre esse individual, né? Sendo que a maioria dos problemas se passava pelo coletivo. Várias demandas que eu levei, que eu cheguei a levar, vinha muito de problemas que eu identificava, tipo assim, problemas no trabalho. Claro que o racismo passava, sabe, pela aquela situação. Sim. Sempre tinha um racismo no jogo e eu não conseguia entender como pensar individualmente nisso tudo. Não tem como. E aí, não tem como, era muito confuso. Eu consigo entender hoje qual é o caminho que eu tive que fazer, né, para chegar onde eu cheguei, para entender que não é só indivíduo, mas que tem uma coisa do coletivo. E isso causa outras dores também, né? Ou então o próprio bloqueio de procurar outro profissional. Porque a gente sabe, né? Às vezes a pessoa acaba generalizando. Então, assim, se eu procuro um profissional que ele invalida a minha dor, por que eu vou procurar outra? E aí a gente vem em outras pautas, né? Da dificuldade que é uma pessoa preta ter essa dificuldade de procurar um profissional de psicologia, se colocar nesse lugar de que preciso fazer terapia, preciso que o outro entenda a minha dor, sendo que aqui no Brasil a gente já tem essa dificuldade em tornar o racismo assim de uma forma escancarada, né? Ele é muito velado. Então, se você tenta tratar de um assunto que ele é velado e que te traz dor, como é que eu vou fazer isso? Como eu vou levar isso para o consultório? Como eu vou levar isso para um profissional branco? Então, a gente já tem, assim, um primeiro debate. Por isso que é importante, por isso que eu sempre faço questão de, nas minhas redes sociais, me colocar enquanto psicóloga antirracista, porque eu quero que quando uma pessoa preta vá procurar um profissional, que ela veja que ali, por aquela palavra, que ela pode saber que vai ser um ambiente seguro e um ambiente que vai ser uma pessoa que vai entender a dor dela. Sim, total. Porque, assim, já que é um lugar para você se mostrar, você desabafar e você falar das suas dores, é muito difícil ter uma pessoa branca ali, que às vezes o que você está sofrendo é por conta dessa estrutura, né? Desse racismo estrutural e tudo mais. Então, é muito difícil. Então, é importante ter essa rede. Eu acho muito importante. Eu acho muito massa. Inclusive, tem vários profissionais que fazem esse trabalho de divulgação e esse trabalho bem didático sobre a psicologia, né? Outra coisa que eu tenho dúvida também é, assim, quais os sintomas? Eu não sei se é sintoma a palavra certa. Tipo assim, quais os sintomas mais comuns que o racismo pode causar, assim, no nosso psicológico? A gente pode chamar de sintoma, né? A gente pode chamar porque, assim, tudo que chega que você precisa tratar é um sintoma. Mas, assim, isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Eu vou generalizar, porque se a gente for falar de pouquinho em pouquinho, a gente vai ficar aqui a noite toda. Mas, assim, vou generalizar e falar um pouquinho de tudo. O primeiro que eu posso citar, assim, para você, que é uma questão contínua até no meu próprio consultório, é depressão e ansiedade. São os mais frequentes, é o que eu mais tento lidar hoje. Mas a gente também pode falar de transtorno de personalidade, por você não reconhecer o eu, né? Eu acho que a primeira questão aí é de quando você sofre um racismo, se a pessoa, por exemplo, não se identificar enquanto negra. Aí você já vai ter que cuidar de dois problemas, né? Uma é que fazer essa pessoa se reconhecer enquanto negra,
para que ela entenda que ela sofreu racismo e daí tratar essa dor dela, que é a dor trazida pelo racismo, né? Que pode, enfim, se abranger e se esticar para outras coisas, que é a própria depressão, pode gerar também uma ansiedade. Uma coisa que a gente acha que não é um sintoma, mas que é a timidez. A gente acha que é um comportamento específico, né, para alguns locais sociais, mas a timidez ela pode te travar tanto quanto a ansiedade. Então, é meio que sempre tentar ver até onde está indo essa timidez, né, e por que essa timidez. E a gente pode falar também de autoestima, por exemplo, baixa autoestima, fobia social, estresse no nível agudo, né, que é o nível alto, o complexo de inferioridade, dificuldade de se expressar, não só verbalmente, mas emocionalmente. Enfim, é muito amplo, como eu te falei. Sim, muitas coisas, né? Cada pessoa pode reagir de uma forma diferente, pode ter vários desses sintomas, ou então pode apresentar um só. Eu sempre falo um pouco de depressão e ansiedade, porque eu acho que são o pontapé inicial. Quando você percebe que quando você se reconhece enquanto negro, você vai para locais em que você se sente deslocado. Se você tem um emprego, e nesse emprego você é a pessoa que é mais injustiçada, se você recebe menos, por você ser negro, se você nunca tem um espaço de fala. Então, isso não vai me gerar a vontade de acordar todos os dias, tomar um banho, tomar um café e trabalhar. Isso vai me dar cada vez mais tristeza. Só que isso vai tomar uma proporção muito maior. Então, isso aí pode gerar uma baixa autoestima, vai fazer com que eu desvalorize cada vez mais o trabalho que eu faço. Eu vou ficar cada vez mais triste, não vou conseguir falar sobre o que eu sinto, porque ninguém nunca me dá espaço no meu trabalho. Então, onde é que eu vou falar? Sabe? Então, aí a gente vê alguns sintomas de depressão. Quando essa pessoa, por exemplo, pede demissão e não quer trabalhar mais em lugar nenhum, ela não consegue sair da cama. Enfim, assim... Sim, são várias coisas, né? Várias coisas. E o mais louco disso tudo é que, às vezes, não se considera, em algum momento, não se considerou que o racismo poderia causar isso. Exatamente. Por isso que é importante a gente trazer o racismo como uma questão de dor, né? Que traz dor para a pessoa. E isso pode se tornar algo muito maior. Quando a gente se dá conta de que o racismo está adoecendo, está prejudicando a nossa saúde mental, eu acho que é o primeiro passo, é você identificar que situações como essas estão te afetando e que você precisa procurar uma pessoa para te ajudar, né? Um psicólogo, ver em que grau está essa depressão, para ver se estiver em um grau em que só a terapia não vai cuidar, então vai ter que entrar com medicamento. Primeiro caso mesmo é pontuar e identificar que você sofreu racismo e que aquilo te impactou. Tem outra questão que é, se uma pessoa, por exemplo, vem trazendo isso desde a sua adolescência, desde a sua infância, olha só o quanto que a gente tem que cuidar. Não, isso é... E aí uma coisa que você falando, eu fiquei pensando, esse processo racista de desumanização da pessoa preta, de desvalorização e tudo mais, isso gera... Além de gerar o silenciamento, você falou da timidez, que muitas vezes a gente fala, né? Que às vezes a timidez é mais um silenciamento. Uhum. Isso gera também uma coisa da gente não querer procurar um tratamento psicológico, sabe? Exatamente. Porque essa coisa da desumanização, por exemplo, tipo, você é forte, você... Geralmente as pessoas pretas são colocadas sempre com a coisa física, né? Uhum. A força física. Não, você aguenta, então você tem que passar por isso. Você consegue. Ou você tem que superar, porque a vida é muita coisa na vida para dar conta. Isso aí é besteira, tem que superar isso. Então, isso eu sinto que isso também passa por um processo de desumanização da pessoa preta. Quando a gente mesmo se coloca nesse lugar, tipo, eu sou forte, eu vou superar. Que é muito mais doloroso, né? Exatamente. Frustrante. E para você cuidar disso depois, eu acredito que seja bem pior. Muito pior. Por isso que eu sempre falo que, assim, a gente precisa muito se conhecer, sabe, Mariana? Quando a gente se conhece, a gente se percebe nos locais, dentro de casa, nas nossas relações. Eu acredito que nós, né, enquanto mulher preta mesmo, eu recebo muito mais mulher preta do que homem preto no consultório. Primeiro pelo próprio estigma, né, da questão da masculinidade e tudo mais, mas do como é o sofrimento
sofrimento de uma mulher preta que vivenciou a sua infância, a sua juventude, com esse silenciamento, com essa questão de ser forte o tempo todo, né? Que às vezes uma mulher preta, ela dá conta de várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, esse adoecimento, às vezes a gente não se dá conta justamente por essa correria, por essa fortaleza, né? Que a gente tem que carregar, de que a gente é forte, a gente tem que dar conta de tudo. Então, o primeiro de tudo é realmente se perceber. E isso dessa fortaleza parece até que é um prêmio, né? Parece até que, tipo, nossa, que forte, que incrível, faz tudo, tarefas. Mal sabem Mas eles. super não é. Não, isso, inclusive, é algo que eu defendo. Tipo, gente, não, isso não é um prêmio, isso é péssimo. Não Eu dá sempre pra falo você... assim, eu odeio que me chamem de guerreira. Sim, total. Eu já falei várias vezes aqui no podcast, eu levanto a bandeira, eu não quero ser só a mulher forte, eu quero ser qualquer, sabe? Eu quero ser qualquer pessoa, qualquer tipo de mulher. Exatamente. Porque é isso, passa por esse processo, tipo, sim, você é guerreira, então você não é normal, você não vai poder ser normal. Então, e também tem o lance de que você cair daquele lugar de guerreira do alto, do topo, vai ser péssimo, né? Sim, porque a visão que os outros têm de você, né? Exato, você começa a não aceitar que você pode ter defeito e tal. Tudo isso, para mim, né, sempre é processo de desumanização da pessoa. Porque o ser humano, ele tem vários... A gente oscila, né? A gente não é perfeito, não é nível... A gente não está no nível, né? Sim, e a gente aceitar isso também, né? Aceitar que não, a gente não precisa ser forte o tempo todo, de que a gente não precisa encarar essa corrida da vida aí como se tivesse que acertar o tempo inteiro. A gente erra e tudo bem também. A gente não pode se colocar nesse lugar de que nada vai dar errado, de que eu acho que carregar um pouco do que os outros falam também, né? Desse estigma que colocam nas nossas costas. Nossa, eu acho que depois que eu me dei conta, já que a gente está falando dessa questão do guerreiro, né? Depois que eu me dei conta dessa questão de como pesa a palavra, nossa, que guerreira. Eu falei assim, não, meu Deus, eu não sou guerreira assim, não, eu passei por tanta coisa. Se eu dependesse de ser guerreira para tudo que eu passei e para tudo que outras, que minha avó passou, minha mãe passou, minha bisa passou, nossa, elas não foram guerreiras, não, elas assim, lutaram para viver, né? Lutaram muito, né? Eu tava falando para um amigo meu outro dia, eu preferia não passar, eu sei que tudo isso deixa a gente mais forte, mas eu quero ir com calma, sabe? Eu prefiro ir pelo caminho das flores do que pelo caminho dos espinhos. Outra coisa, a gente falando isso, eu me lembrei de uma coisa que é muito frequente para pessoas pretas, é aquela pressão de que se você é preto, você tem que ser 2 vezes melhor. Porque eu super entendo isso, entendo até porque os pais da gente falavam isso, né? Porque a gente precisava se colocar na sociedade, se colocar naquele lugar, mas o quanto também ser 2 vezes melhor é pesado. É cansativo, nossa. É cansativo e traz toda essa carga de que, gente, você vai ser 2 vezes melhor, porque uma pessoa que é só bom tá sendo melhor do que você, sabe? É muito cansativo. E isso traz coisas tão fortes na nossa fase adulta, tão fortes. Com certeza. Eu sei, eu sinto muito. Eu também. A coisa do perfeccionismo, de não... É o que a gente falou, né? De não querer errar e tudo mais. Se desprender disso é muito difícil, só com muito entender, né? Que a gente pode errar. Nossa, isso realmente um trabalho de passo a passo. Não tem como a gente correr contra o tempo. Com certeza. Ô, Tati, me diz uma coisa também. Quais são, assim, os tipos de terapia? Porque a gente sempre fala, fazer terapia. Eu mesma, eu procurei, né? Quando eu comecei a procurar terapia, eu meio que procurei uma psicóloga. E saí procurando, sem muito saber que existiam vários tipos. Eu acabei entrando para fazer análise, porque uma amiga minha é psicanalista, e aí ela me indicou. E eu gostei, eu tive afinidade com a minha psicanalista e tal, e acabei gostando bastante. Mas aí depois que eu vim pesquisar e saber que existem vários tipos, né? De terapia, de tratamento e tal, eu queria que você falasse um pouco, até para as pessoas entenderem. Nesse caso, assim, a gente da psicologia, a gente chama de abordagem, né? E a gente tem diversas abordagens na psicologia. Quando a pessoa procura um psicólogo, é importante a gente pesquisar sobre isso, porque existe identificação. Eu acredito que todas, assim, eu te dou certeza que todas as abordagens têm sua eficácia, mas cada uma trabalha de uma forma diferente.
paciente, então é muito pessoal. Então eu sugiro que pesquisem antes, eu vou vou falar algumas aqui, mas é importante a pessoa pesquisar para ver qual a forma mais dinâmica, né? Depende muito de personalidade da pessoa, com que ela vai se identificar, e depois disso procurar o psicólogo. Sim, eu não sim. vou conseguir falar sobre cada um especificamente, mas eu vou falar o nome de algumas, e aí se você estiver escutando, dá uma pesquisada sobre cada uma, coloca lá no Google a abordagem da psicologia, lê um pouquinho sobre cada uma, é muito importante. Então, eu vou começar pela terapia cognitiva comportamental, que a gente chama, né, de TCC, que é a minha abordagem. Tem a psicanálise, que também é muito conhecida. Assim, quem faz faculdade de psicologia sabe que já vai entrar amando psicanálise. Eu amo até hoje. É uma abordagem que eu sou apaixonada para estudar. Amo Freud. Tem a terapia integral, tem a sistêmica, tem a psicologia analítica, a psicologia humanista, tem a gestalt terapia. Cada uma trabalha de uma forma assim bem diferente, sabe? Não, elas se encontram porque, óbvio, né? Cada uma vai lidar com o sintoma do paciente, com a dor do paciente, mas cada uma vai ter sua particularidade. A minha, por exemplo, a TCC, ela é a mais nova de todas. Então, assim, ela chegou meio como uma proposta de terapia breve, vamos dizer assim. Se você tem uma demanda, por exemplo, eu estou sentindo sintomas de ansiedade e essa é a demanda que eu gostaria de lidar na terapia. Então, eu acredito que a TCC ela veio justamente para isso, para trazer o paciente para lidar com aquela demanda. Óbvio que se você está na terapia para cuidar de uma demanda e forem aparecendo outras, não tem problema nenhum. Mas ela é uma terapia muito mais breve, ela é muito mais direta, vamos dizer assim. Ela vai direto no problema da pessoa. Então, mas assim, qualquer abordagem dessa vai responder aquilo que você estiver procurando dentro da sua terapia. Então, pesquisa primeiro, dá uma lida sobre cada uma e se identificar, se joga na terapia. A pessoa tem que se identificar, né? E eu acho muito importante. Eu gostei muito de fazer a psicanálise porque eu gosto. Você falou que a TCC é um pouco mais breve, a psicanálise é o contrário. Eu tenho a sensação que é super longa, mais longa, e as coisas vão bem devagar. E eu gosto disso, sabe? É algo que acho que eu continuei porque eu gosto muito, sabe? É muito minucioso, vai aos pouquinhos. É exatamente isso, é de pessoa para pessoa. Tem gente que gosta mesmo, eu mesmo amo remexer o passado. Eu amo, é o que eu digo, assim, eu amo psicanálise. É canceriana também? Eu sou canceriana. É que nem eu. Canceriana com ascendente em câncer, viu? Eu minha de signo, porque eu também sou canceriana com ascendente em câncer. Ai, meu Deus, amo. Então, eu amo psicanálise enquanto paciente, mas enquanto profissional, eu prefiro a TCC. Assim, para questão de trabalho, para trabalhar, eu sou melhor na TCC, mas para paciente, eu amo a psicanálise. Eu também gostei bastante, eu tenho gostado, né? Não tem muito tempo que eu faço, mas eu tenho gostado, me identifiquei. Apesar do início ter sido bem difícil. Mas é mesmo. Mas aí eu fui me identificando e realmente, hoje em dia eu posso dizer, poxa, muito legal fazer terapia, muito legal fazer análise. Mas no início era sempre um mau humor e saía chorando o tempo todo, mas foi bom. Eu acho que é uma coisa até importante de se falar, né? Quando a gente fala de terapia, a gente fala de lidar com de se sentir melhor, de sair da sessão rindo, alegre, assim, sabe? Pulando em nuvens. Mas, gente, não é assim. Em terapia, a gente fala sobre as nossas dores, a gente fala sobre as nossas emoções, a gente vai escutar algo que a gente não gosta, a gente vai lidar com a intervenção do profissional um pouco mais rígida algumas vezes, né? O profissional vai te botar para pensar sobre uma coisa em que você provavelmente não queira pensar. Então, nem sempre vão ser flores, às vezes você vai chorar na sessão, às vezes você não vai querer nem voltar na próxima, mas você vai perceber a necessidade de lidar com aquilo que está doendo. Nem tudo que a gente fala, nem tudo que a gente sente é bom, né? Tem coisas que elas precisam ser remexidas. Principalmente se é uma dor, por exemplo, do passado, que a gente deixa lá no cantinho, sem cuidar, e que é uma coisa que pode crescer e pode tomar uma proporção muito maior. Então é importante, sim, esse processo que às vezes é dolorido, mas que no final você tem essa recompensa de trabalhei naquilo que deveria ser trabalhado. É com calma que você vai conseguindo resolver, porque é isso, falar sobre seu sentimento. Dificilmente
dificilmente a gente é incentivado a falar sobre o que realmente está sentindo. Sim. Toda a educação e tudo é sempre para reprimir. Muito difícil. Exatamente. É sempre pensando em reprimir, inclusive, não só a educação familiar, mas a educação na escola. Na escola, sim, no meio social, né? É sempre uma coisa de reprimir. Se você reprimiu aquele sentimento o tempo todo, às vezes é até uma pessoa que é extrovertida e tudo mais, mas que sempre tem uma dificuldade, né, de falar dos sentimentos. Sentimento é uma coisa... É muito íntima, né? É muito pessoal. E falar com uma pessoa, com um estranho. Outra coisa importante é também você entender que aquela pessoa é um profissional, né? Exatamente. Você não consegue falar porque você não vai sentir vontade, por mais que você tenha uma afinidade com o outro que você está falando, mas ainda assim tem que entender que é um profissional, que é o profissional. A gente trabalha, a gente estuda para isso, justamente para a gente se colocar naquele lugar de, aqui é a tua escuta, é o seu espaço. Eu sempre faço um mini texto, assim, nas minhas primeiras consultas com um paciente novo, que eu sempre falo, esse aqui é o seu ambiente, você pode se sentir confortável para falar absolutamente o que você quiser sobre as suas dores, sua felicidade, o que aconteceu no seu passado, o que está acontecendo no seu presente. O importante é que a gente crie esse vínculo, né, terapêutico com o paciente, para que ele se sinta à vontade para falar sobre exatamente tudo. Então, mais uma vez, é um processo. A gente não tem como exigir também que o paciente chegue na primeira sessão, por exemplo, e fale sobre tudo. Então, é com o tempo. Com o tempo, a pessoa vai se sentindo à vontade para falar sobre o que ela está sentindo, sobre o que ela está pensando, sobre como se expressar também, né? Que eu acho que é importante a gente trazer essa questão de o que é que eu vou falar para o meu psicólogo hoje. Sim, é verdade. Eu estava me lembrando de uma coisa, você falando de uma história minha que eu terminei um relacionamento e estava muito mal, estava muito triste, assim, e fui para fazer terapia, assim, fui me consultar, fui ter aquela consulta inicial. E aí eu sei que na conversa, foi uma conversa só, foi na primeira conversa. Meio que a gente viu que não, que o meu problema não era em relação a terminar o relacionamento, mas eram outras coisas. Aí acabou outras questões. Aí eu fiquei de voltar, e aí eu fiquei arrasada. Eu lembro que eu saí arrasada, chorando, porque eu disse, gente, eu tô com um problema que eu terminei o relacionamento e eu não tô sofrendo por isso, então eu sou o problema, sabe? Eu fiquei arrasada. Nunca mais voltei, não dei notícia. E aí eu fiquei pensando aqui também, você também tem que entender qual momento que você tem que estar aberto, né? Você tem que se encontrar aberto para fazer isso. Eu fiquei arrasada e eu chorei. E não era nem chorar, porque ela falou, você é super problemática. Não, é porque, não tem um problema nenhum. Então, o meu problema era não ter problema. Esse era o pior. Esse era o pior. E aí eu sei que eu chorei e nunca mais voltei. E aí, depois de um tempo, eu voltei já para outra profissional, mas é legal também pensar que você precisa se abrir, você tem que estar no momento de querer se abrir, né? Não adianta você ir porque, sei lá, porque tá na moda. Eu vou fazer terapia porque tá na moda. Sim, sabe? Ou então porque fulano quer que você faça, porque acha que é legal para você naquele momento. Você tem que ter o momento, você tem que ter o seu... Eu acho que cada um tem que ter o seu timing individual. Sim, tem que se perceber, né? Claro, se você não estiver passando por algo mais psiquiátrico, né? Sim. É importante falar isso. Mas eu acho que você tem que se permitir, né? Se perceber e se permitir. E eu acho que é um pouco disso da gente sair dessa questão da moda também, né? Fazer terapia não é moda, porque fazer terapia eu acredito que todo mundo faz. É muito fácil você marcar um horário com um psicólogo, aparecer lá toda semana. Acho que a dificuldade mesmo é você entrar no processo terapêutico, que são duas coisas completamente diferentes. Você se permitir entrar nesse processo, você conseguir falar sobre suas dores, você escutar, né, por exemplo, a intervenção do profissional. Se o profissional pedir para você fazer, por exemplo, uma tarefa de casa, você anotar sobre o que você está sentindo, isso é estar no processo terapêutico. Então, primeiro, se permita estar nesse processo, porque não adianta sair falando aí que está em terapia, porque é diferente você estar nesse processo terapêutico, você se motivar a falar sobre suas dores, a falar sobre o seu passado, enfim, é bem diferente mesmo. Com certeza.
para mim, o passo de se permitir é bem difícil. Tipo, naquele dia que eu saí chorando, eu lembro assim, né? Que eu tava no ônibus, assim, eu fui chorando o caminho todo. Naquele dia, eu não tava preparada, eu ainda não estava preparada para me abrir, sabe? Logo a primeira consulta, né? E aí, depois, faz parte, Gente, sério mesmo. É. Você precisa se identificar com o profissional. Então, não adianta você ir em um dizer que não gostou e generalizar. Às vezes, a própria abordagem, né, também. Ou então não rolou a simpatia mesmo com uma pessoa. E a gente precisa aceitar isso. Porque às vezes não existe, mas você pode procurar outro profissional. Tati, eu queria que você desse umas dicas, assim, de como buscar tratamento, porque a gente sabe que terapia não é uma coisa barata. Realmente não é barata. Dificilmente um plano de saúde cobre. Sim. Meu plano de saúde não cobre. Então, outra coisa que eu vejo que eu tenho muita dificuldade é encontrar terapeutas que tenham mais esse lado social, que faça mais um preço acessível, mas também que tenha horário. É muito difícil. Sim, é verdade. Tem horário, Então, o que é que acontece em relação a isso? Quando uma pessoa, por exemplo, amigas ou pessoas próximas me pedem indicação, eu às vezes indico, né, alguns profissionais que são da minha confiança, inclusive, e que eu sei do trabalho, identifico. Mas eu acho que, por exemplo, o Instagram é uma rede que ela proporciona muito isso pra gente, nessa questão da pesquisa. Até pelo próprio Instagram, você pode seguir uma profissional e ver o dia a dia dela, por exemplo, ver as postagens dela, ver se você e acompanhando, ver se você se identifica. Por exemplo, se você procura um profissional negro, né, que a gente sabe que é uma área um pouco mais restrita. Eu vou até dar um exemplo aqui de uma página chamada Saúde Preta BA, que eles identificam, eles têm uns destaques, né, os profissionais, então tem fisioterapeuta, dermatologista, psicólogo, nutricionista, enfim, uma gama de profissionais e todos pretos. Então, eles sempre colocam lá o nome do profissional e o link para o Instagram. Então, tem como você seguir o profissional, perguntar, né, sobre como é o atendimento dele, perguntar sobre valores. Eu acredito que o Instagram ele dá essa facilidade para a gente procurar. Uma coisa que eu faço não só para profissionais, mas para tudo que eu quero pesquisar, hashtag é minha vida, viu? Eu coloco hashtag e eu consigo, assim, pesquisar muito sobre ou um produto ou alguma coisa. Eu acho que essa questão do profissional, inclusive muitas pessoas já são meus pacientes hoje justamente por isso, por causa de hashtag. Eu sempre coloco lá em alguma publicação, nas minhas publicações, né? Psicóloga Preta Salvador. Então, se você coloca, você vê uma postagem lá, dá para você me seguir, dá para você ver qual é a forma ou do meu trabalho ou de alguma outra profissional. Eu acho que isso é uma facilidade que a gente tem. Você falou do plano, né? Plano, realmente, assim, a gente não é todo profissional que atende por plano, infelizmente mesmo, porque planos são muito reduzidos, então os profissionais realmente preferem trabalhar por conta própria. Então, a primeira coisa que eu daria, assim, de dica mesmo é pesquisar pelo Instagram, perguntar a outros profissionais também por indicação. Eu acho que o boca a boca ainda vale. Você perguntar para algum amigo que faça terapia, se conhece, se tem alguma clínica, por exemplo, perto do seu bairro, né, onde você mora, você pode ligar e perguntar se tem psicólogo, qual a abordagem, pesquisa sobre a abordagem para ver o que você se identifica. E em relação a atendimento social, alguns psicólogos hoje abrem agenda para atendimento social, mas infelizmente a gente não tem essa facilidade de colocar uma agenda tão extensa como a gente coloca em atendimento normal. Então, assim, tem alguns profissionais que divulgam e tem alguns profissionais que não divulgam essa lista, justamente por ser uma lista mais reduzida. Mas, assim, tem algumas ONGs, por exemplo, que fazem um atendimento. Eu já atendi uma ONG aqui em Salvador, por um ano, mais ou menos, que eu atendia pessoas gratuitas, que dá acesso a alguns profissionais. Então, pesquisem, vejam assim no bairro de vocês,
ou no estado, né, tem algum local que disponibiliza essa facilidade de profissional gratuito, mas é mais por pesquisa mesmo, né, ver os locais de bairro, na maioria das vezes são sociais, que é um valor muito abaixo, que é realmente para a comunidade carente, ou então realmente gratuito. Massa. Pesquisa, realmente tem bastante coisa no Instagram, assim. Eu tenho algumas listas, a gente pode até divulgar depois no Instagram do Nada. Sim. Tanto eu quanto o Léo e Milena, a gente tem algumas listas. Nessa pesquisa e tudo mais, né, de pesquisar um profissional e tal, a gente achou algumas listas de indicação mesmo de profissionais pretos. Ai, ótimo, perfeito. Assim, Tati, eu acho que a gente termina aqui. Eu adorei a conversa, sério, eu amei mesmo. Eu também. Apareceu várias coisas. Amo falar. Ótimo. Eu queria só complementar, assim, falar um pouco mais dessa questão da procura, né, por psicólogo. De que a gente sabe, por exemplo, que infelizmente a gente está em 2020, mas a gente sabe que a dificuldade de se colocar, por exemplo, para ter acesso a um psicólogo ainda é um tabu. Então, se você se vê nessa necessidade, seja lá, assim, eu nunca coloco grau na nossa procura, porque às vezes uma pessoa que não está passando por nenhum problema de fato, mas quer fazer terapia, faça. Não espere, assim, chegar um momento, assim, muito grande ou uma demanda muito maior para você procurar um atendimento, porque às vezes essa faíscazinha aí que está pedindo para você uma ajuda, realmente é dessa faísca que a gente precisa, sabe? É dessa faísca que vai te dar essa iniciativa para procurar um psicólogo. E tirem da cabeça de vocês que você precisa ter um diagnóstico de fato para procurar um profissional. Não, a terapia ela é muito mais do que isso, né? Ela é um processo de autoconhecimento. Então, você pode entrar com a cabeça em processo terapêutico e sair, assim, completamente diferente, porque a gente se redescobre, né? A gente muda a nossa forma de pensar, a forma como a gente está se vendo no momento. Eu me descobri muito nesse processo enquanto psicóloga, me fez entender muito o meu lugar na psicologia, enquanto psicóloga preta mesmo, das demandas em que eu precisava abraçar para pacientes pretos também. Então, assim, façam terapia se quiser, me sigam lá no Instagram se tiver perguntas, assim, alguma coisa específica, né, que eu não falei aqui, mas que tem dúvida em relação a fazer a terapia, pode perguntar, me coloco aberta para responder. E é isso, Mari, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por colocar esse tema em evidência, né? A gente não está falando só sobre Setembro Amarelo, mas a gente está falando sobre a importância de procurar uma ajuda para a nossa saúde mental nesse momento. Então, muito obrigada por abrir essa janelinha aí para a gente fazer esse bate-papo, porque eu acho que vai ser gostoso de uma pessoa escutar. Com certeza. Eu adorei também. E a gente vai colocar a gente vai te marcar lá no nosso Instagram, porque aí fica mais fácil para as pessoas procurarem. E é bom também a gente divulgar assim, o trabalho do psicólogo, né, da psicologia, para também a gente aprender a valorizar esse trabalho. Porque às vezes, tipo, até o fato do plano não pagar muito, ou não ter ou a gente não vê tanta indicação para se fazer um tratamento psicológico, é muito pela falta de valorização e a falta de conhecimento, né, do que é a profissão. Então, é muito importante a gente conhecer para valorizar, para aumentar a demanda e para melhorar aí esse mercado, porque é uma profissão, né? Que Sim, cuida, precisamos. E é fundamental você cuidar da sua saúde mental, da mesma forma que você cuida do corpo. Do resto do corpo, exatamente. Do resto do corpo. Então, muito obrigada. A gente fica por aqui. Um beijo, gente. Um beijo. Tchau. Tchau.